Vamos começar falando sobre Lula, lá no Egito. Lula se reúne hoje com os representantes dos governos da Noruega e Alemanha, que são os principais financiadores do Fundo da Amazônia. E ele já participou hoje também de outros encontros, o principal aqui com os movimentos sociais, que entregaram inclusive uma carta com várias demandas. Lula repetiu que, além da responsabilidade fiscal, é preciso pensar em responsabilidade social e que, além da meta de inflação, é preciso ter meta de crescimento. Voltou a falar sobre a questão da felicidade, que voltou a ser candidato justamente para que o povo volte a ser feliz, e criticou o teto de gastos, que limita o crescimento de despesas da União. Lula também defendeu uma governança global para o cumprimento das decisões e os compromissos relacionados ao clima, mais ou menos na mesma linha do que ele disse ontem no seu discurso oficial na COP27. Aliás, a imprensa internacional destacou o discurso feito por Lula. Jornalistas estrangeiros elogiaram as declarações do futuro presidente. O New York Times, por exemplo, classificou Lula como exuberante. O britânico The Guardian viu com otimismo a proposta de zerar o desmatamento no país e reverter o cenário de destruição ambiental. Já o francês Le Monde comentou a intenção de levar a COP para a Amazônia. E para falar conosco a respeito de Lula lá na COP27, já estamos em contato aqui com Jamil Chad e Josias de Souza, a nossa dupla aqui. Olá, Jamil, bom dia para você. Fabíola, Josias, bom dia a todos. Olá, Josias, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Jamil. Novamente, estamos ficando acostumados, né, Fabíola? Estamos ficando acostumados. Vamos lá, Jamil, repercussão de Lula na imprensa internacional e até a sua análise, né? Você que também analisa e pesquisa tanto essa questão do meio ambiente, como é que você analisa o discurso de Lula ontem na COP27? Olha, Fabíola, foi um discurso que, acima de tudo, usou a Amazônia como um instrumento de inserção do Brasil no mundo. Não foi só um discurso sobre o clima. Na verdade, ele não deve ser lido como apenas um discurso sobre o meio ambiente, sobre os compromissos do Brasil, inclusive porque, claro, esses compromissos, alguns deles a gente já até sabia. Nós aqui, inclusive, já antecipamos essa rota de cúpulas sendo realizadas no Brasil. Isso tudo, basicamente, era, obviamente, uma questão de anúncio. Agora, o que ficou muito claro ali é que você tem um novo comportamento do governo brasileiro usando justamente a Amazônia para se reapresentar ao mundo. Então, ganhando credibilidade, obviamente, para quê? Para voltar a falar ou para voltar a ser ouvido e participar das grandes decisões mundiais. Lula, durante o discurso, claro, fala de clima, fala de compromissos, de desmatamento zero, cúpulas, etc., na Amazônia, tudo isso muito bem. Agora, ele manda várias mensagens muito estratégicas. Talvez por isso ele leu um discurso, ele não falou de improviso, apesar de ser um grande orador, não foi isso que ele fez. Ele leu por quê? Porque ali tinha um roteiro muito bem marcado, com mensagens muito claras para cada um dos grupos, para os países ricos, dizendo o seguinte: nós estamos abertos, basicamente. Não é o discurso bolsonarista, aqui ninguém entra, a Amazônia é nossa, a cobiça internacional, não. Nós queremos cooperação, sempre, claro, respeitando a questão da soberania brasileira. Também deixa muito claro que não há espaço para negacionismo, reconhecendo a ameaça climática no planeta, algo que os países ricos queriam ouvir. Outro aspecto, até no que se refere à democracia, criticando e denunciando a extrema-direita e o negacionismo, ou seja, várias mensagens ali importantes. E mensagens também para os países em desenvolvimento, falando com a África, falando com a América Latina, enfim, tudo muito bem coordenado. Inclusive, e esse talvez um dos aspectos centrais da política externa brasileira a partir de agora, evitar ou contribuir para um mundo multipolar. Vamos traduzir isso em português? Criar uma situação, junto com outros parceiros no mundo, em que você não tenha de escolher entre a hegemonia americana e a hegemonia chinesa. Qual é o objetivo brasileiro? É justamente criar um cenário internacional no qual você não terá apenas dois polos de poder e, claro, isso criaria uma tensão extra. Não por acaso, o Brasil busca alianças, inclusive com a União Europeia e com outras partes do mundo. Enfim, era e foi um discurso de política externa se reapresentando ao mundo e dizendo: quero sentar na mesa dos adultos.
E agora há pouquinho, até falei um pouco sobre essa questão do teto de gastos, né? Esse é um assunto hoje muito forte no Brasil. Ontem Lula fez esse discurso que foi bem elogiado, inclusive aqui no Brasil também, muitos especialistas falando que o discurso de Lula foi correto e foi um discurso muito trazendo respostas, né, para o que é discutido nos bastidores da COP27, né, com os ambientalistas, economistas e representantes do mundo inteiro. Isso foi muito interessante, até a gente ouvindo aqui alguns bastidores. A fala de Lula, agora há pouco, pode trazer algum impacto no Brasil, e é isso que eu queria também conversar com o Josias em relação a esse assunto. Disse ele há pouco, abre aspas, se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar. Paciência, foi o que disse Lula há pouco lá na COP, ao criticar o teto de gastos mais uma vez e afirmar que, assim como meta da inflação, o país também necessita de meta de crescimento. Ele praticamente, Josias, repetiu o discurso polêmico que aconteceu naquele dia aqui, né, no Brasil. Não é polêmico, é um discurso que ele já dizia há muito tempo, só que aí o mercado ficou estressado, até alguns falaram, mas isso daí já é tão falado, mas ainda causa repercussão no mercado financeiro. Como é que você analisa aí Lula voltar a criticar o teto de gastos, ô Josias? Ele parece não estar muito preocupado com o mercado, não, Fabíola. O problema é que o comportamento do mercado, gostemos ou não dele, ele afeta na definição da taxa de juros, né? E quando ele está falando contra o mercado, na prática ele não está atacando só os tubarões ali da Faria Lima, que tem investimentos em bolsa, não, ele está atacando todo o cidadão de classe média, o brasileiro de classe média, que investe o seu dinheiro no mercado comprando títulos do governo. Então, os títulos do governo não são comprados só pelo baronato da Faria Lima. A classe média também está pendurada nesses títulos. Então, não conviria ao presidente ficar atiçando desnecessariamente, né? Se ele quer ostentar um discurso, que é um discurso muito apropriado para o momento, o discurso de que o rigor fiscal não deve inibir o investimento social do governo, esse é um discurso adequado a esse momento. Ele pode fazer esse mesmo discurso sem ficar fazendo esse comportamento, adotando esse comportamento infantil de desprezar o mercado ou até de ficar alfinetando o mercado. Então, acho que isso não contribui, não, Fabíola. Mas eu queria, se você me permitir, dizer meia dúzia de palavras sobre esse êxito estrondoso do Lula lá Josias, na vamos COP. fazer o seguinte, o Jamil precisa sair, Vamos, vamos aproveitar o Jamil aqui e depois a gente volta com vamos. você, porque o Jamil Ótimo. precisa ir embora. O Jamil, ele nos dá só um pouquinho, é só um cafezinho rápido, entendeu? Não tem assim, ai, vamos ficar com vocês. Eu tô ficando um pouco chateada, mas eu vou te perdoar por hoje, viu, Jamil? É que a Suíça é um país caro, entendeu, Fabíola? Vamos colocar dessa forma. Só para respirar um minuto já é caro. Ô, Jamil, vamos lá. O que você acha mais importante? Eu nem vou te perguntar nada, eu quero só saber o que você acha mais importante. Você colocou agora a sua coluna falando sobre Noruega e Alemanha, esse encontro, que é a agenda de Lula hoje, a importância disso. Queria saber o que você acha de importante destacar aí. O fato que hoje nós vamos ter aí o anúncio, foi feito já um anúncio de uma reunião com a Noruega de Lula, com a Noruega de Lula, com a Alemanha, mostrando que não vamos ficar só no discurso, que negociações de fato já vão começar a ser estabelecidas para recompor o fundo da Amazônia. Isso é importante porque, claro, não dá uma sinalização de que isso não é apenas uma viagem para fazer discurso, eventualmente vamos ter já o início do desenho do que vai ser esse novo Fundo da Amazônia, com o retorno dos investimentos da Noruega e Alemanha. Lembrando que, em 2019, Ricardo Salles, presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty romperam, basicamente, com o Fundo da Amazônia. Aí, não por acaso, ontem, logo depois de Lula falar, o ex-chanceler Ernesto Araújo tuitou, né? E ele tuitou algo, Josias, que eu vou ler, porque senão ninguém vai acreditar que ele disse isso. Ele diz o seguinte, que estamos diante de um projeto hoje totalitário, global, formado pela aliança do crime, da loucura climática e da China comunista.